Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do Discutindo Comentado. Hoje, 17 de abril de 2026. Muitas coisas boas estão acontecendo e outras coisas ruins estão também acontecendo. Tipo, a questão do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, querer abocanhar o mundo com guerras. Não é verdade? Também temos as questões que o governo federal está enfrentando para poder acabar com a escala 6x1. Não pense que não tem gente também da esquerda votando contra o fim da escala 6x1. Tem, e muitas. Agora também, a sua maior parte está os de extrema direita, os bolsonaristas e todos aqueles que não gostam que o trabalhador realmente possa ter aí mais um dia de folga, né? Muitos aí querem porque querem que o trabalhador se ferre até a exaustão. Como disse o Marcos Feliciano, aquele, não sei se és tu a jornalista, mas tem caso de assédio com a jornalista, e que se saiu de todo poderoso, todo bonzinho, né? Ele disse que o trabalhador tinha que trabalhar a exaustão. A escala 6x1 está sendo um divisor de água, porque a gente está vendo quem realmente é pelo trabalhador e quem realmente não é pelo trabalhador. E o que a gente está vendo é que realmente tem muita gente mesmo contra o trabalhador. Veja, você trabalha numa escala 6x1, que é uma escala totalmente ruim para o trabalhador, mas que já foi uma conquista, porque antigamente o trabalhador trabalhava era 7x7, sem ter nada de folga, nada de nada, 7-0, aliás, 7x7 não, 7-0. Mas aí a gente conseguiu essa escala 6x1, que é onde você trabalha 6 dias e folga 1. E veja que os energúmenos de muitos evangelhos por aí afora, muitos evangélicos, pentecostais e tudo mais, ficam dizendo, botando até a Bíblia nisso aí. Eles dizem, ora, se Deus trabalhou até 6 dias e folgou 1, por que a gente vai folgar 2 dias e trabalhar apenas 5? Agora, quando você parte para o Congresso Nacional, para o judiciário, para os 3 poderes, aí você vai ver que realmente essa escala 6x1 nunca existiu. A escala 5x2 também nunca existiu. O que existe mesmo é a escala 3x4, onde você trabalha 3 dias e folga 4 dias. É isso que eles querem, para eles. Agora, para o povo, exaustão. O senhor Marcos Feliciano, que se diz proteger o trabalhador, o Marcos Feliciano é da turma de Sóstenes Cavalcante, aquele que, se você for pegar o retrato dele na Câmara dos Deputados, ele está trabalhando pouco demais e recebendo muito. 470 mil reais foi encontrado dentro da casa dele, mas ninguém fala nada. Quem é doido falar, né? O engraçado é que muitas coisas aconteceram nessa CPMI do INSS, mas o relator, como sempre, muitos acontecem, né? Quis colocar por debaixo dos panos. Debaixo do tapete. O que for ruim do governo anterior, bota debaixo do tapete. Mas o que for do governo atual, esse leva pra mídia, esse joga o cocô no ventilador. Eu não quero falar palavrão não, porque recebo muitas críticas de pessoas. Rapaz, você é um cara de Deus, é um cara que gosta do evangelho e chama palavrão, mas é porque dá raiva. Você vê um cara que nem Alan dos Santos, um bandido vagabundo, sabe? Nos Estados Unidos, num bem bom lá nos Estados Unidos, chamando palavrão pra caranca.
Mas ninguém diz nada, porque é Alan dos Santos, é ligadinho com o Bolsonaro. O nosso relator é daqui, do meu estado. Ele sabe o que foi que ele fez? Eu não vou nem dizer o que foi que ele fez. Lindenberg, Farias e Soraya Tronic que prove. Tô nem aí. Também tem que provar. Mas, aquela coisa de homens de bem, homens de Deus, homens de família. E a gente vê que o mundo vai se acabando. A gente vê que o que existe mesmo é um bando de picaretas, canalhas, se dando uma de homens de bem. A gente viu aí o que o Trump fez, a imagem dele tá rolando o mundo, mas você não vê um bolsonarista sequer, um desses que se dizem cristãos, ir às redes sociais e falar nada. Você não vê de jeito nenhum e nunca vai ver. E você não vai ver de forma alguma. Você vai ver um cara que nem Flávio Bolsonaro, um cara que é corrupto pra caramba, ladrão, não sou eu que digo, e sim a Polícia Federal, o Ministério Público do Rio de Janeiro, da uma de bom, de uma de homem de bem, de homem honesto. Todos sabem. Certa feita eu falando com um bolsonarista e indaguei, o filho do Bolsonaro recebia rachadinha. Mas o filho de Bolsonaro, eu não quero saber do filho de Bolsonaro, eu quero saber do Bolsonaro, ladrão de gasolina, segundo Ciro Gomes. Ladrão porque vendeu as refinarias pelo preço de banana e ficou com o restante do dinheiro, ele, Paulo Guedes, BTG Pactual, a porra toda. Eita, até desculpa aí, mano. Esse palavrão saiu assim, involuntário. Mas roubou pra caramba, vendeu a nossa distribuidora, BR Distribuidora, pra um bando de bandidos do árabe. E hoje a gente tá pagando uma gasolina dos infernos. Mas não rouba. Para os bolsonaristas doentes e incautos, energúmenos, ele não rouba. A família do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, não roubam. Eles não roubam. A família não rouba. A família é uma família de santo grau. Não, pior. Veio do céu. Veio do céu. Mas muitos acreditam, você sabia? Que muitos acreditam. Sabe o que é que os cristãos americanos estão dizendo com essa imagem do Trump? Uma coisa diabólica. Estão dizendo que ele é o escolhido de Deus. Ele é o escolhido de Deus para salvar a humanidade. Veja, um cão dos infernos daquele que está vindo para destruir as nações, várias nações. E agora está com onda com o Brasil, com o negócio do Pix. Ei, vocês bolsonaristas aí que dizem que o Pix foi do governo Bolsonaro, que mentira, que não foi. O Trump quer acabar, viu? O Trump quer acabar com a anuência de Flávio Bolsonaro, com a anuência dos pelegos políticos, ladrões, vagabundos da direita, que eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Eu fico observando e fico imaginando os pulos que dá na cova uns caras como... meu nome é Enéas. Enéas Carneiro. Eu fico imaginando, porque o cara era um verdadeiro patriota. Ele não queria saber de vender, de estatizar nada. É estatió. Um cara totalmente patriota. Não era de vender. Era de estatizar. Nada de privatizar. Aí eu vejo muitos bolsonaristas. Enéas Carneiro, aí sim, pô, tu não sabe nem quem é Enéas Carneiro, cara. Enéas Carneiro não tem nada a ver com esse bolsonarismo idólatra de americanos. A gente vê, a política mudou demais. A direita parece que, tipo assim, fechou o tempo da direita de caráter. O que muito tem é mau caráter na direita. Nem se compara com a esquerda. A direita é do mau caratismo sem vergonha. A direita é daquele tipo assim... Você sabe aquela piada que o cara imaginou em ser corno? Aí arrumou um detetive pra
em busca das informações concretas de que a mulher estava traindo ele. E ele, o investigador foi investigar para tal, aí foi passar o relatório para ele. Aí disse assim, ó, ela saiu de casa e quando chegou mais ou menos uns 100 metros da casa, pegou um carro. Era um táxi, deve ser um táxi. Não, não era um táxi não. Então era um Uber. Provavelmente também não, quando viu nada que significasse Uber, nada de nada. E aí, depois, eu vi eles parando no motel. Eu disse, deve ser para descansar, que ela anda muito cansada. Disse, aí você viu mais alguma coisa? Vi quando eles entraram em um quarto. E eu tava num quarto de fora que dava para ver da janela. Aí foi, viu? Ela tava fazendo o que? Ela disse, ela tava deitada na cama, ainda deu para ver. E se foi cansada demais, né, rapaz? Aí se e depois você viu o quê? Não vi nada porque o cara foi lá e fechou a janela. Conclusão, ele disse, essa dúvida de ser corno é que me mata. Esse é o bolsonarismo. O bolsonarismo é pego com a cueca na mão, cheia de batom, o cara é estuprador, o cara é assaltante, o cara é matador, o cara é assassino, o cara é um vagabundo da pior espécie, o cara é do Comando Vermelho, o cara é do PCC, mas se for bolsonarista, nada disso atrapalha. Ele continua sendo homem de bem, a gente tá vendo aí as imagens. Gente, abre os olhos, vocês são tão burros assim, que não vê que Flávio Bolsonaro faz parte do PCC, do Comando Vermelho. Você vê TH Joias do Comando Vermelho, é amiguíssimo de Flávio. Bacelar, amiguíssimo de Flávio. Caio Castro, não, pelo amor de Deus. Caio Castro, me perdoe, até já faleceu. Não, faleceu ainda não. Quem faleceu foi o outro Caio. Foi outro Caio. O que fez o Tropa de Elite. Mas esse aí não, tá vivo ainda. Me perdoe, Caio Castro. Mas o Cláudio Castro, não sei se é parente, o Cláudio Castro envolvido com a milícia do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro envolvido com a milícia do Rio de Janeiro, mas será que ninguém vê? São conjecturas, são elucubrações. Poxa, quer dizer então que quando botaram aí que o PT fazia parte do Comando Vermelho, era membro do Comando Vermelho, aí era tudo certo? Dizendo mentiras que o Lula era do Comando Vermelho, o fórum, não sei o quê, BBB, do narcotráfico, aí é verdade. Mas que o Bolsonaro é ligado a crime organizado, ligado à milícia, não é verdade. Bora aos fatos. Bora aos fatos aqui. Vamos lá. Discutindo o divulgado. Foi divulgado amplamente aí que o prefeito da capital atualmente, Rodrigo Cunha, teve a mãe, teve o pai, teve alguns familiares assassinados. Aqui mesmo em Maceió, na chacina da Gruta, lembra? Ele deve lembrar. Pasmem, o primeiro suplente da deputada, que Deus a tenha, gente boa demais, eu gostava demais daquela mulher, Ceci Cunha. Não é porque faleceu de jeito nenhum, porque era uma mulher excepcional. O miserável do Talvano Albuquerque queria porque queria a vaga dela e conseguiu a vaga dela. Depois de ter mandado Chapéu de Couro junto com sua tropa matar, assassinar, eliminar, chacinar aquelas pessoas. E aí quando chegou lá na Câmara, todos, quando descobriram a verdade, a Polícia Federal em cima, porque tratava-se de um ente federal, que era a Ceci Cunha, deputada federal, já tinha sido diplomada. E aí, pasmem, meus amigos, vocês sabem qual foi o único deputado que subiu na tribuna de lá, da Câmara Federal, o único deputado que subiu e chegou lá e disse, senhor, eu me vejo no lugar desse deputado aí. Eu vejo que pode ser que depois pode ser a gente, pode ser um da gente. Porque falar com bandido, qualquer um fala. Qualquer uma pessoa pode falar. Então, eu não acredito que temos que votar aqui a expulsão desse parlamentar. Porque pode ser que seja um da gente depois.
Sabe quem foi ele? Jair Messias Bolsonaro. Foi o único que votou contra a cassação de Talvânia Albuquerque. Pelo assassinato, pela chacina da Ceci Cunha. E aí, tempos depois, Rodrigo Cunha, candidato a governador de Alagoas, ele não quis dizer, mas também ele não disse a palavra sequer contra Jair Messias Bolsonaro. Eu vou falar o nome correto, Jair Messias Bolsonaro. Ele não disse nada, uma palavra. O prefeito que se elegeu na onda do bolsonarismo aqui em Maceió, JHC, saiu do PSDB, ele entrou no PSDB para derrubar a Cátia Borne, derrubou a Cátia Borne, ganhou a primeira vez, na segunda vez saiu do PSB e foi para o PL. PL de quem? Mas ainda tem gente que fica dizendo, o João Caldas Filho, ele não é não, bolsonarista não, ele é de esquerda, nunca foi, porra. João Caldas foi de esquerda aonde? Quem é que não lembra da máfia das ambulâncias? Porra, parece que o brasileiro tem a mente curta, ou senão é hipócrita demais, que esconde essa porra toda. Ou seja, para os amigos, favores da lei, para os inimigos, a chibata da lei. Chibata que eu tô falando no sentido de lapada, de dar porrada. Mas é isso que acontece. A gente viu esse relator nosso aqui, o relator da CPMI do INSS, Onyx Lorenzoni, todo envolvido até o tacho. Teve aquele Osmar, esqueci o nome daquele senador que estava sendo chamado de chofé da Conafé. A gente teve vários outros envolvidos, ex-ministro de Bolsonaro, o próprio Rogério Marinho, gente, o próprio Rogério Marinho, enfincado na CPI, enfincado nos roubos dos aposentados, mas o excelentíssimo senhor deputado federal, que eu não quero nem citar o nome, chega a dar até uma coisa aqui, né, gente? Ele não quis de jeito nenhum colocar ninguém. Mas colocar ninguém, ele não colocou ninguém. Sabe? Colocou o Lulinha. Colocou o Fábio Luiz Lula da Silva. Mas não colocou o Onyx Lorenzoni, não colocou o André Valadão, não colocou o Zetel, não colocou o Vorcaro, não colocou o Rogério Marinho, não colocou o Paulo Guedes, não colocou o Sérgio Moro, não colocou ninguém. Mas colocou o Lula, o Lulinha. Então, já dá para ver que foi uma CPMI totalmente parcial. Totalmente me perdoe a palavra, me perdoe a expressão, por favor, para arrombar com o governo federal. Esse era o sentido do eminente relator parcial, que saiu com acusações lá da CPMI, ou seja, ele entrou lá para cima e saiu lá para baixo. E agora tá aí, tendo que provar que não é. Eu também, não quero nem saber. Mas a hipocrisia dessa rapaziada da direita é tão enorme que a gente vê as coisas acontecendo e eles querem jogar para o lado da esquerda. Banco Master, vamos lá, o Banco Master, que tá aí essa confusão toda do Banco Master, gente. Banco Master, como é que é o Ciro Nogueira, o Vorcaro, o Zetel, o cara agora que foi preso, o PH, Paulo Henrique, de lá de Brasília, do Ibanez Rocha, foi presidente do BRB, na época que emprestou 5.600.000 reais ao senhor Flávio Bolsonaro. Ave Maria, se fosse o Lulinha,
O nosso relator daqui de Alagoas já tava com a besta fera. Esses bandidos, grava aí, ô. Ô relator, grava alguma coisa aí pra falar sobre o Paulo Henrique, que foi preso ontem pela Polícia Federal, que emprestou através do BRB 5.600.000 reais ao senhor Flávio Bolsonaro. Eu duvido ele falar. Ele não vai falar. Ele vai continuar dizendo que o Banco do Master é o governo federal. Que eu fico observando, cara. É os caras dizerem, o Brasil tá pior, o Brasil tá uma desgraça. Tá desgraça em quê, filho do canso? Me diga o que é que o Brasil tá uma desgraça. A gente tá vendo aí o desemprego caiu. Era 14% na época do desgraçado do Bolsonaro. Agora tá em 5,1 ou é 5,6. O desemprego lá embaixo. Aí a inflação tá lá embaixo, caindo. O PIB tá aumentando. Aí a galera fica dizendo que o governo tá fazendo uma desgraça. Sabe por que tá fazendo uma desgraça? Magode de filho da peste. Deus me perdoe. Magode de Satanás dos infernos. Sabe por quê? Porque o governo tá priorizando o pobre. Tá priorizando o pobre. Aí vocês odeiam, porra. Essa que é a verdade, cara. Eu levo muita pancada, levei muita pancada desde 2013 pra cá por conta disso. É porque os governos do PT, eles fazem para o pobre. Veja agora aí, escala 6x1. A Érica Hilton, deputada Érica Hilton, colocou o projeto, Lula abraçou e tá aí. Quem é que tá votando contra a escala 6x1? Quem? A desgraça do PL, Partido dos Ladrões, Partido dos Larápios, é quem tá votando contra a desgraça da escala 6x1. Porque eles querem que o trabalhador trabalhe até a exaustão. Eles querem que o trabalhador, coitado, vá debater com um empresário grande, vá debater com um empresário que, se pudesse, trabalhava com a gente, era na chicotada. Todo mundo sabe disso, porra. Mas parece que é uma hipocrisia enorme a cabeça desses bolsonaristas que eu fico assim, eu fico observando, caramba, bicho. Não existe isso. Como é que você é contra a escala 6x1? E o próprio presidente do PL, o ex-presidiário do Mensalão, Valdemar Costa Neto, bandido, ele mesmo disse com o Rueda, que é outro bandido que está envolvido no Banco Master, e o relator daqui não fez porra nenhuma, não disse porra nenhuma ainda, e nem disse lá. Você vê a CPI do crime organizado, o que foi que o Alessandro Vieira fez? Uma porcaria. O relator, a relatoria é coisa séria, gente. Não é pra gente estar querendo escolher aqui quem a gente vai bater, não. O Alessandro Vieira, crime organizado, não botou ninguém do PCC, ninguém do Comando Vermelho, ninguém do crime organizado, botou os ministros do Supremo Tribunal. Esse cara ou caga rodando, desculpa a expressão, ou é doido. Isso é brincadeira. Porque parece que fazem relatoria com os pés. O juízo desse povo parece que é nos pés. Mas, como eu ia dizendo, você não vê nada, sabe, em favor do pobre quando a direita tá tomando de conta. E digo a vocês, vou estar sempre falando aqui, não discutindo o comentado. Se ligue, preste atenção. Você trabalhador, pobre, assalariado da CLT. Se Flávio Bolsonaro ganhar as eleições de 2026, 2027, vai acabar a CLT, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, vai acabar a FGTS, vai acabar seguro-desemprego, vai acabar com LOAS, BPC LOAS, vai acabar com tudo, porque eles querem que o pobre se... É isso mesmo que você está pensando. Eles querem que o pobre se lasque. Vota neles. Tu tá pensando que esse cara aí já é um mentiroso.
Veja o que foi que ele fez. Ele colocou, ele, falou, olha, veja bem, a gente tá vendo aí que o não sei o que, foi que ele mesmo falou mesmo? Sobre endividamento. O endividamento tá aí assolando o Brasil. Aí por trás botou a imagem do povo catando comida no carro do lixo. Só que os bichos são tão burros que não vê que foram eles mesmos que provocaram aquilo. Porque as imagens de 2021 do governo Jair Bolsonaro. Tá vendo o quanto são burros? São burros demais. Eles mesmos, como é que se fala na justiça, rapaz? Elaboram provas contra eles mesmos. Você viu 8 de janeiro? 8 de janeiro? A gente viu. Porque os caras se filmavam, olha eu aqui, porra, acabou, porra, é porque não sei o que, porra, vamos lá, vamos entrar. Os caras fazendo isso, velho. Aí quando chegou na justiça, a senhora fez isso, não, eu não fiz, não, eu fui com a Bíblia na mão, com a Bíblia debaixo dos braços, mas eu não tava não. E quem é essa daqui? Aí mostra a imagem. Sou eu, mas ele não estava em mim. Estava no Satanás. Eu só digo uma coisa, sabe? Que eu poderia até ser aqui apartidário. Mas não dá. Não dá com essa direita tão devasta, essa direita tão vassala. Uma direita que diz Deus, pátria e família. Aí Deus dos Estados Unidos é o Trump e o Bolsonaro. Aí família é americana, a estadunidense. Aí pátria é estadunidense, Estados Unidos. Eu conheço um monte de gente. Eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria ir para os Estados Unidos. Vai, porra. Quem é que tá te empatando? O cara não pode sair nem daqui para ali pro interior. Mas quer ir para os Estados Unidos porque acha que a vida lá nos Estados Unidos é boa. Meu amigo, pare de se enganar. A direita não tem nada para pobre, não. Que a direita tem para pobre, eu vou lhe dizer. Era o que os donos de fazenda tinham para os pretos e pobres. É senzala, é chicote. É isso que eles têm. Porque você acha que até hoje o Brasil é um país negacionista, onde se nega que houve escravidão, onde se nega que tem racismo no Brasil? Por que você acha que isso acontece ainda hoje? Você vê entrevista de pessoas influentes chegar e dizer: o Brasil não tem racista, o Brasil não existe racismo. Eu mesmo tenho muito amigo meu que são pretos, são negros. Você vê milhares de pessoas. O próprio ex-presidente falava isso. Mas chegou a dizer o quê? Eu fui visitar ali um quilombo ali, os negros não estão servindo nem para procriar. O mais maneiro lá pesava 7 arroba. É pra que filha da... Perdoa a expressão. Mas é porque dá nojo da direita. A direita brasileira atualmente virou uma direita nevasta. Uma direita satânica. Uma direita anticristo. Uma direita em que apoia o Estado de Israel. Achando que o Israel é cristão. Veja a ignorância, a burrice desse povo. Meu amor, por que você tá com essa camisa do Brasil e de Israel aí? É porque o Brasil apoia Israel porque Israel é cristão igual o Brasil. Vai ser burro na casa dos infernos. É uma burrice miserável. Olha lá a porcentagem. Se você for para... Repare mesmo. O Israel, eles sempre botam, eles sempre dizem que Israel é legalizado lá o aborto, legalizado lá o casamento gay, tá, essas paradas aí, que eles não aceitam. Aí lá, se você for pregar Cristo no meio da rua, você leva lapada, cusparada na cara. Olha os vídeos, cara. Aí aqui, eu sou cristão porque Israel é cristão. Vai ser burro nos infernos. Chega, tá vendo mais uma vez. É porque cansa, cara.
de tanta gente estar aqui lembrando as pessoas. Parem de ser burros. E você, pobre de direita, se oriente. A direita quer lhe arrombar. Quer que você se lasque. A exaustão tá aí, ó. A 6x1 sendo travada no Congresso Nacional por conta de gente feito Nicolás Ferreira, Flávio Bolsonaro, feito Kim Kataguiri, feito essas raças aí, Júlia Janata, Júlia Satana, essas desgraças aí, Biaquices, tudinho estão votando contra a escala 6x1. Tudinho. Contra acabar. Eles não estão votando a favor de acabar, não. Então, quando você vê os nossos direitos indo a beleléu, não reclame. Vá pedir socorro aos bolsonaristas.